Boa tarde. Boa tarde, crianças. Tudo bem? Quarto ano G. Vamos então continuar com as nossas atividades da apostila. Hoje, terça-feira, dia 4 de maio de 2021. Vamos continuar com as atividades de língua portuguesa. Nós vamos fazer uma por uma até nós concluirmos a atividade de língua portuguesa. Peguem na página 4. Tá bom? As formigas, né? Tá escrito: leia o texto e complete as atividades. As formigas. As formigas são insetos que vivem em sociedade. O papel principal é desempenhado pelas formigas operárias. Além destas, existem os machos e as rainhas, as quais são encarregadas da reprodução. Cada operária tem uma atividade. Umas transportam provisões, outras se ocupam dos serviços internos e outras ainda são guardiãs da entrada do formigueiro. A formiga que mais prejudica o homem é a saúva, porque destrói as plantações, sendo comparável a uma praga de gafanhotos. As folhas que a saúva corta são guardadas no formigueiro, para nelas se desenvolverem cogumelos, os quais lhe servirão de alimento. Vejam que sociedade complexa, né? As formigas são o quê? Insetos, e elas vivem em sociedade. Cada formiga ela tem uma função. Tem as formigas operárias, existem os machos e as rainhas. Os machos e as rainhas são encarregadas da reprodução, ou seja, de gerar novas formigas. E cada operária ela tem uma atividade, tá? Algumas transportam provisões, ou seja, transportam alimentos. Outras se ocupam dos serviços internos. E também tem as formigas guardiãs, que guardam, né, a entrada do formigueiro. Então, vejam que sociedade complexa, né? Cada qual com uma função, exercendo o seu trabalho. Mas tem uma formiga que ela é a que mais prejudica o homem, que é a saúva. Por que a saúva prejudica o homem? Porque ela destrói as plantações. Então, essa formiga saúva, ela chega a ser comparada com o gafanhoto, né? Porque as folhas que a saúva corta são guardadas no formigueiro, para nela se desenvolverem cogumelos, os quais lhe servirão de alimento. Muito interessante esse texto, né? Letra A. O assunto principal do texto é as inimigas, as formigas, a reprodução. Você vai marcar um X na resposta certa, né? O assunto principal do texto é o quê? Vai marcar o X. B. Complete os espaços com as palavras que estão faltando, conforme o segundo parágrafo. Então, vocês vão olhar o segundo parágrafo, lembrando que ontem nós vimos sobre o parágrafo, né? Parágrafo é quando deixa um espaço, assim, ó, de 2 dedos na margem. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Então, nós vamos completar, tá? Aqui está contando como se fosse o segundo parágrafo, né? No caso, seria o terceiro parágrafo. Olha aqui, ó. Cada, o quê? Operária tem uma atividade. Umas, aí vocês vão olhar lá no texto, nessa parte aqui, ó, onde começa com cada, tá? Cada operária tem uma atividade, porque aqui seria o terceiro parágrafo já, né? Na hora de digitar foi um erro. B. Vamos olhar aqui os parágrafos desse texto, ó. Um parágrafo, 2 parágrafo, 3 parágrafo, 4 parágrafo, 5 parágrafo, né? Nós temos aqui 5 parágrafos, tá bom? Vocês vão olhar lá no texto o que começa aqui, ó. Cada
Cada o quê? Operária tem uma atividade. Umas fazem o quê? Vocês vão olhando e completando. Cada quadro corresponde a um parágrafo do texto. Enumere-os de acordo com a ordem dos parágrafos, tá? Aqui, vocês vão olhar o parágrafo que está falando sobre esse assunto. Por exemplo, as formigas são insetos que vivem em sociedade. Qual será que é esse aqui? Eu acho que é aqui, né? Você vai colocar o número 1 aqui. Depois, vamos identificar lá no segundo parágrafo. O que está dizendo? O papel principal é desempenhado pelas formigas operárias. Além destas, existem os machos e as rainhas, as quais são encarregadas da reprodução. Vamos ver aqui? O papel principal é desempenhado. Vamos aqui, ó. Qual que está falando lá sobre a rainha? Então, vocês vão olhar e vão enumerar, tá bom? Com calma. Agora, nós vamos para esse texto na página 5, tá? Televisão. Televisão é uma caixa de imagens que fazem barulho. Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam as crianças irem assistir à televisão. O que eu gosto mais na televisão são os desenhos animados de bichos. Bicho imitando gente é muito mais engraçado do que gente imitando gente, como nas telenovelas. Não gosto muito de programas infantis, com gente fingindo de criança. Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade com meus amigos e amigas. Legal, né? Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa alguma, porque ninguém pode comer uma imagem. Já os doces que minha mãe faz e que eu como todo dia, esses sim, são gostosos. Conclusão: a vida fora da televisão é melhor do que a vida dentro dela. Às vezes, né, você fica um tempão na televisão, vivendo aquele mundo, né, de imagem, de vídeo, um mundo virtual. E você está ali na realidade linda, que você pode aproveitar, como esse garoto falou, né, como esse texto está falando aqui, ó. O mundo está ali acontecendo ao seu lado, coisas de verdade, e você está lá na televisão. O autor foi José Paulo Paes. Marque um X na alternativa correta. Qual o meio de comunicação ao qual o texto se refere? O texto está falando sobre o quê? A. Rádio. B. Livro. C. Televisão. D. Internet. Sobre o que está falando o texto? Tem até um desenho ilustrando. B. Que conclusão o autor chega ao final do texto? Depois, chegou no final do texto, que conclusão ele chegou? A televisão é o melhor passatempo que existe? B. É melhor ser criança do que adulto? C. A vida fora da televisão é melhor do que dentro dela? D. Os doces anunciados na televisão têm gosto de infância? Então, vocês vão pegar lá mais no final do texto e para vocês verem a conclusão. O que ele concluiu? Lê isso daqui, ó. A vida fora da televisão é melhor do que dentro dela. Então, vocês vão marcar um X na letra B. Qual foi a conclusão que o autor chega ao final, tá? C. Definição de televisão dada pelo autor. De acordo com o que o autor pensa, tá? Qual a visão que o autor tem, né, sobre televisão? A. Uma fonte de conhecimento. B. Uma ajuda na educação dos filhos. C. Uma tela que revela paisagens. D. Uma caixa de imagens que faz barulho. Vocês lembram qual foi? Peguem lá no início do texto.
e vejam o início do texto. Leia o texto de novo, né? D. Quem é o narrador da história? A. Um bicho imitando gente. B. Um adulto. C. A televisão. Quem é que está narrando essa história, que está contando essa história? Vai marcar o X na questão correta. E. No texto, a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela. A palavra sublinhada refere-se a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela. Vamos lá. Está falando sobre o quê? Vida, televisão, criança ou a novela? Vida. Lá no texto, a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela. É lá no texto. Vida, o que ele quer dizer quando ele... A palavra sublinhada refere-se a vida, televisão, criança ou novela? Letra... A palavra sublinhada é essa daqui, ó. Deixa eu subir lá. Voltar lá no texto. Ó, a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela. Essa palavra sublinhada, vida, está se referindo a quê? Vamos voltar lá. Criança, novela, vida, televisão. F. Retire do texto uma frase que confirma que o narrador não gostava de televisão. Você vai olhar lá no texto e vai ver uma frase que o autor dá a entender que não gosta de televisão. G. O que o narrador faz em relação aos doces anunciados na televisão? O que o autor faz em relação aos doces anunciados na televisão? Vamos voltar lá? O que o autor faz em relação aos doces anunciados na televisão? Que é a letra G, né? Ó, também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa alguma, porque ninguém pode comer uma imagem, né? Então, vocês vão ler esse texto, vão reler de novo, vão responder de acordo com o que vocês compreenderam e com as informações do texto, tá? As atividades de hoje, elas são da página 4, 5 e 6.